igreja, boa noite, seja bem-vindo. Hoje, mais dia muito especial. Eu aqui com o Pastor Alisson de novo. Isso aí. Por isso, novo programa no fim dos tempos. Isso é número 4? Eu acho que é 4. 4 vezes é muito. É isso, muito semana bom. passada você falou que foi a terceira. Yes, 4 vezes é muito especial. Eu muito feliz quando eu venho aqui por essa igreja falar com o Pastor Alisson no fim dos tempos. So, é ok, just você fazer gosto no vídeo, fazer comentário depois, falar onde você lá quando você vê você aqui em Santa Catarina ou Estado do Pará ou nos Estados Unidos. É ok, conhece onde você, mas seja bem-vindo, isso é muito bom por ver vocês aqui conosco. Hoje nós continuar em Mateus 24. Na semana passada eu falei com o Pastor Alisson, necessário final em versículo 14, mas nós já só lê 9, 10, 11. É necessário falar bastante mais hoje, mas continuar em versículo 12. Eu não sei, eu não falo não mais planos, porque depois de 1 hora isso, pode falar 2, 3 versículos ou pode mais, mas just pouco avisos para você, lembra? 5:30 às 6:30 da tarde, tudo domingos, eu pregar em livro de Daniel, isso é uma aula muito bom na sede aqui em Santa Catarina, em São José. É ok vocês participar nessa aula ou ver online. Também você pode participar aqui no culto aqui, 7:30? Isso, durante a semana o culto imersão na quinta-feira é às 20 horas e no domingo é às 9 da manhã e 7:30, 19:30. 19:30. E na próxima semana, eu vou para a convenção nacional no quadrangular. Pastor Alisson, ele vai também. Pastor Kelly e Pastor Tiago, eles vêm também. So, tudo nós vai por Itajaí aqui em Santa Catarina para a convenção. E pode fazer programa lá, muito especial no fim dos tempos, para continuar esse programa com vocês. Mas é muito bem por ver vocês aqui. No Instagram, minha Instagram, Pastor Alisson, de igreja aqui em Campinas. Também do Pix, você quer fazer uma oferta para Pastor Alisson. Isso embaixo do vídeo também. Eu quero você suporte e ajuda essa igreja, esse ministério também. Mas Pastor Alisson, fala conosco. Boa tarde, pessoal. Boa noite ou bom dia. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, né? É um prazer a gente estar aqui de novo e eu espero que vocês sejam muito edificados e sempre conversar sobre o fim dos tempos é muito bom. A gente tem falado sobre isso. Como o Corey falou, é o nosso 4º encontro e a gente fica muito feliz de estar aqui e eu espero que vocês estejam sendo muito edificados, encorajados e que esse programa possa incentivar você ainda mais a entender, estudar, ler a sua Bíblia e também sempre falar para você compartilhar, né? Tudo que é bom a gente quer que outras pessoas também sejam abençoadas, saibam. Então você pode compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, manda o link, né, aqui desse vídeo e manda aí nos grupos de WhatsApp que você estiver, no grupo da sua igreja, para os seus amigos nas redes sociais. Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas com essa série. Amém. Eu quero falar de final coisa da semana passada. Eu falar com você e você fala pouco quando a pessoa não entendeu o Antigo Testamento. Quando você não lê as histórias, você não pode entender as verdades na revelação no Novo. E eu falo pouco com Romanos 9. Eu falo pouco da semana passada. Mas domingo eu pregar na sede, na quadrangular, na sede, eu pregar com a eleição de Deus, em Romanos 9, com Jacó e Isaú. Isso, eu fazer isso ao vivo, eu gravar isso ao vivo no YouTube. Eu quero vocês voltarem a ver isso, do culto de Santa Ceia, dia 12 de julho em 2027. Eu quero você voltar a ver isso. Eu pregar com a eleição da vontade de Deus, do propósito de Deus, da razão Deus criou você.
Isso é uma cultura muito bom. Não só porque eu pregar, mas é muito bom porque a revelação de Deus é muito forte domingo. Mas eu quero que vocês vejam isso também. Tudo isso, vídeos, isso séries, isso programa, da aula por Daniel, da aula eu fazer com você em Cantos de Salomão. Tudo isso aulas em vídeos salvou no YouTube. Eu nunca removo essas coisas. Isso fica no YouTube para vocês recebam da revelação e recebam essas palavras. So, voltar para essas séries, voltar para esses programas e just receba da palavra de Deus, porque isso muda seu coração. Você pode ir crescendo em maturidade quando você ouvir a palavra. E nunca receba quando a pessoa fala, receba porque você lê em sua Bíblia. Eu posso ajudar, eu posso falar, a pastor Alisson falar, mas só receba das palavras você vê em sua Bíblia. E você necessariamente abre sua Bíblia. Não fala, pastor Alisson fala, não. Fala, minha Bíblia fala, ou não fala nada. Só receba as palavras em sua Bíblia, porque quando você lê, você ouvir a palavra, fé crescendo em sua vida. Você só pode ter a fé de Deus quando você ouvir a palavra de Deus. Não a pessoa, não a pregação, mas quando a palavra de Deus entra no seu coração. Isso mesmo. Mas, pastor Alisson, semana passada, eu e você falar em Mateus 24 com ofendida. Fala um pouco com isso, resume da semana passada por nós. A gente falou muito, eu acho que a gente falou não só semana passada, mas também nos outros dias, né? Que Jesus, ele começa falando já sobre o engano. E a gente não... por que a gente se ofende? E por que a gente fala e está falando muito sobre a ofensa? Porque se a gente não conhece, se a gente se engana, a gente fica ofendido. Então, muitas pessoas, elas... a gente comentou numa dos dias, eu não lembro agora qual, se foi no segundo ou no primeiro dia, a gente deu um exemplo muito prático que está assim, muito fresco na memória da gente, assim, que é sobre a pandemia. Isso. Muitas pessoas, por exemplo, a pandemia, assim, quando a gente conhece a Bíblia, a gente sabe que nem se compara, né, com o que de fato irá preceder o retorno de Jesus, mas já com a pandemia, por exemplo, onde muitos ficaram doentes, onde a gente sabe que é difícil, porque pessoas perderam familiares, pessoas que morreram por conta do Covid, a gente sabe que tudo isso é muito difícil, mas pessoas ficaram ofendidas, até mesmo com Deus, por causa do Covid. Muito. Assim, pessoas que a gente até comentou, pessoas que não estavam muito firmes já com Deus, ou não estavam assim... congregando, pararam de congregar, saíram da igreja por conta da pandemia, e a gente sabe que isso é fruto de, por exemplo, uma ofensa no coração. Então a gente tem falado muito sobre isso porque Jesus nos alertou, né? Jesus falou sobre o engano, Jesus falou sobre sermos odiados, né? Por conta de vivermos a verdade. Nós falamos que é uma promessa, não é algo que pode ser que aconteça, mas não, todo aquele que decide viver a sua vida de forma séria com Deus vai sofrer perseguição. De alguma forma você... E a gente falou que também sobre a traição, né? No versículo que fala sobre traição, e a gente falou que a traição nunca vem de alguém que é distante, mas alguém que é perto. Então, às vezes, infelizmente, pode ser algum amigo próximo, às vezes pode ser alguém da família, pode ser alguém que está muito próximo da gente. Por exemplo... Judas estava muito próximo de Jesus, né? Judas, ele estava muito próximo, era um dos discípulos de Jesus, ele estava próximo e a gente sabe que aconteceu o que aconteceu, né? Então a gente tem falado muito sobre isso porque a gente só se ofende com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente se engana. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que conhecer as promessas, a gente tem que conhecer o caráter de Deus, porque... Uma coisa, Corey, que eu acho que a gente tem que sempre lembrar quando a gente fala, isso não é só sobre essa passagem de Mateus 24, mas é sobre tudo na Bíblia. A gente tem que entender que as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. Sim. Às vezes as pessoas elas têm essa falta de entendimento.
Elas acham que porque a circunstância mudou, Or pessoas mudam. pessoas mudaram, Deus mudou. Mas Deus não muda. Deus não. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, circunstâncias mudam, pessoas mudam, reinos vêm e vão, mudam. Tudo pode mudar, mas o nosso Deus ele permanece o mesmo. E quando a gente lembra disso, a gente tem que entender que as circunstâncias elas podem ser adversas, elas podem ser difíceis, mas isso não muda o caráter de Deus. Sim, Então, isso vai proteger o nosso coração da ofensa. sim. Se a gente lembrar que as circunstâncias mudam, que as coisas que Deus, Jesus mesmo falou que ia acontecer, vão acontecer, mas a gente entender que por mais que as circunstâncias mudem, o caráter de Deus não muda, isso vai proteger o nosso coração de ficar ofendido com Deus. Jesus fala isso com da vontade de Deus em sua vida. Deus não quer você muda. Like, isso é uma coisa também. Você mesmo, uma barco what's the word for storm? Tempestade. Tempestade, sim. E você vai em uma local e você muda muito. Jesus fala, quando você construir uma casa, mas você não construir uma pedra, você faz uma, what's the word for sand? Like in the praia, Areia. areia, sim. Quando você construir sua casa na areia, quando a tempestade vem, sua casa destruir, sua casa muda, mas quando você construir sua casa na pedra, quando não é só qualquer pedra, Jesus fala, isso é da pedra. Você é meu Senhor. Você é de Cristo. Jesus fala isso. Jesus não fala, eu construí minha igreja em você, da pessoa, Pedro. Não, ele fala, eu construí minha casa de igreja onde a verdade é o de Cristo. Com base nessa revelação, né? Sim, porque eu não muda. E isso é revelação. Quando você construir sua vida onde a revelação Jesus é de Cristo, isso é meu Salvador, isso é minha salvação, você não mais muda. Porque você pode ter uma circunstância ou outra, mas eu tenho eternidade com Deus. Eu tenho uma promessa. Eu tenho a promessa de um novo corpo. Eternidade com Deus, das promessas de Deus, das recompensas. Quando eu tenho essas coisas, das circunstâncias aqui, das coisas eu dar, quando a pessoa perseguir, tudo essas coisas, eu não gosto dessas coisas, mas essas coisas não me mudam. E isso é importante para vocês entenderem. Quando pessoas têm ofendido, têm essas ofensas, porque você não conhece a Bíblia, você não sabe da verdade, mas isso é um problema. Isso é um grande problema no fim dos tempos. Isso não aqui em Mateus 24, mas uma das sinais no fim dos tempos, dois sinais. Uma das sinais é que conhecimento, knowledge, conhecimento, pessoas sabem mais, isso crescendo. E a outra coisa, no mesmo versículo, pessoas vai e vem. Vai lá, outras pessoas vêm. Pessoas mudam no mundo, muito, com viagens, aviões, barcos, carros, tudo isso crescendo. E quando isso crescendo, conhecimento crescendo também, porque pessoas conhecem outras pessoas, e eu tenho meu conhecimento, você tem sua, e o conhecimento no mundo crescendo, mas isso é muito, você não está pensando isso muito, porque o conhecimento no mundo crescendo, mas o conhecimento na verdade e na Bíblia não crescendo no mesmo momento. Diminuindo. Menos, quanto de pessoas conhecem a Bíblia, mas conhecem de coisas no mundo mais e mais. E isso faz uma grande errado, porque você pode muito ofendido mais rápido. Porque você ouvir uma pessoa na podcast or on the TV, what's the word for scientist? Cientistas.
você ouvir isso, pessoas falam muito, em Covid também, mas você não ouvir de pastores, você não ouvir a voz de Deus. E isso faz um grande problema no mundo, em pessoas construem uma casa na areia e a tempestade vem, sua casa não fica. Você falando agora, eu lembrei de algo que eu preguei alguns dias atrás aqui na igreja, que eu vejo assim que realmente a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é completa, ela é atemporal, as circunstâncias mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E eu preguei aqui na igreja, Corey, sobre que desde lá do Éden, essa questão do conhecimento, o diabo atacou isso no homem e na mulher. Porque a palavra de Deus diz que o homem e a mulher, né, Eva primeiro, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nunca negou o conhecimento para o homem. Deus nunca disse assim, eu não quero te dar o conhecimento. Mas o homem, ele não é capaz de conhecer e discernir o bem e o mal sozinho, em rebelião contra Deus. Só que o homem escolheu, porque algumas pessoas acham que foi uma frutinha lá, como uma maçã que foi comida. Isso porque eu não gosto de maçã. Don't like apples. Você veio de fotos. Então, exatamente. E aí as pessoas acham, e às vezes as pessoas não compreendem o que aconteceu lá. Na verdade, a rebelião do pecado de Adão e Eva foi querer conhecer as coisas, conhecer o bem e o mal sem Deus. Mas nós fomos feitos para o relacionamento com Deus. E sempre eu vejo o inimigo desde o Éden minando essa questão do conhecimento mesmo, porque o pecado manchou o nosso... A gente não consegue conhecer plenamente a verdade sem Deus, sem a sua palavra. E por que a gente tem falado muito sobre isso, de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra? Porque o pecado manchou isso desde lá de trás. E o mundo está do jeito que está, o ser humano, como o Corey falou, o conhecimento das coisas, o conhecimento da ciência, o conhecimento de tanta coisa tem aumentado, mas o conhecimento de Deus parece diminuído. Justamente, eu vejo assim que desde lá do Éden isso tem acontecido. O diabo, é o inimigo tentando realmente assim, confundir as pessoas. Só que a gente entende que o verdadeiro conhecimento da verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. A gente não tem outra verdade a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E por isso que a gente tem insistido muito nisso assim, aqui com vocês e conversado sobre isso, né, Corey? Porque a gente precisa do conhecimento da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E qualquer outra coisa que a gente tiver apoiado, né, a nossa vida, como o Corey falou, Jesus Cristo é a pedra angular, the cornerstone. É a pedra angular. Então, a nossa vida, ela precisa estar diante do Senhor, estar baseada nas palavras dele, na palavra de Deus, para que a gente realmente não se frustre, para que a gente não se engane e para que a gente confie plenamente nas palavras de Jesus, porque além do conhecimento, né, do homem que aconteceu no Jardim do Éden, que o homem se rebelou contra Deus, eu vejo que também o diabo ele tentou sempre trabalhar e estragar a confiança que Adão e Eva tinham em Deus. Porque a serpente falou para Eva o seguinte, ela já falou a mentira, né? Porque Deus falou que de todas as árvores o homem podia comer, somente uma não podia. E aí a serpente já pede assim, na tradução em português, né, ela já fala assim para Eva, Deus falou que de nenhuma árvore vocês podiam comer. Então ele já estava minando, olha só, estava minando a desconfiança, ele estava tentando colocar desconfiança no coração de Eva e Adão, dizendo o seguinte, olha, talvez Deus não seja tão confiável assim.
Talvez Deus seja um grande estraga-prazeres que coloca vocês aqui no jardim e diz que vocês não podem desfrutar de tudo que tem. Mas eles podiam comer de todas as árvores, menos de uma. Só um. Mas o inimigo, o diabo, a serpente, colocou o foco deles exatamente naquilo que eles não podiam fazer. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com conhecimento, tem a ver com confiança. E quando a gente fala de fim dos tempos, a gente tem que ter conhecimento da verdade e a gente tem que ter confiança plena nas palavras de Jesus. Não só em Mateus 24, mas em toda a nossa Bíblia. Tudo. A gente precisa ter o conhecimento da verdade e a gente precisa confiar plenamente nessa verdade. E é uma coisa que a gente precisa realmente desenvolver esse relacionamento com Jesus e com a sua palavra para a gente viver isso. Porque desde lá do Éden, como eu falei, o diabo, nosso inimigo, tem tentado destruir isso, né? Esse laço que a gente tem com Deus, essa confiança, esse conhecimento da palavra, essa confiança nas palavras de Jesus. Isso, muitas pessoas podem, nos Estados Unidos, eu lembro, 10 anos antes, mais ou menos, pessoas brigam muito com conhecimento, porque pessoas de amor de Deus, porque você tem um versículo, quando a Bíblia fala com conhecimento e do amor de Deus, e muitas pessoas pensando, você não necessita de conhecimento, você só necessita de amor de Deus. Mas pessoas não entenderam. Eu amo você. Quando eu conheço você mais, eu amo você mais. Isso não é escola uma ou outra. Escola conhecimento ou escola amor. Não. Isso fala da razão. Eu tenho uma razão, eu quero mais conhecimento na Bíblia porque eu amo Jesus. Eu não quero mais conhecimento porque eu brigo com pessoas. Eu não brigo com pessoas. Você não gosta, você tem um problema, isso é seu problema. Não é problema para mim, isso é seu problema. Eu não brigo com pessoas. Eu quero conhecimento porque eu amo Jesus. E em Oséias 4, a Bíblia fala: meu povo ele destruir. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Você não conhece as palavras, você não conhece a lei, você não ouvir a voz de Deus. E Jesus fala: você não lê, você não lê, você não lê. Isso, Jesus quer você ler a Bíblia, conhecer a palavra, entender os profetas, entender o plano, concorda com a vontade de Deus. Isso é uma coisa, é muito, quando você fala de inimigo, fazer uma luta, falar uma briga com pessoas, com conhecimento, é muito forte. Você já entendeu, de inimigo fala isso muito na igreja. Eu lembro muito antes, quando eu ia na universidade, conhecimento ou amor, uma ou outra, escola, mas não, é juntos. Você é necessário dois. Da razão, você recebe conhecimento, e quando você recebe esse conhecimento, o amor de Deus crescendo em sua vida, mais e mais, porque você pode confiar mais e mais. Pessoas têm problemas na vida quando você não conhece coisas. Eu falar com você agora, Pastor Alisson, quando você sai da igreja, uma pessoa corre e bate em sua cabeça. Quando eu falo isso antes, quando você sai da igreja, uma pessoa bate, você não, eu não sou presa, eu não ofendido porque eu sei antes. E isso é a coisa que Jesus fala de novo, em João 15, eu falo isso todas as semanas. Eu falo isso antes, por quando isso começou, você não ofendido. E isso é uma coisa muito simples. Você é necessário conhecer, sabe, tudo com sua Bíblia. Porque quando essas coisas começou, essas profecias de Deus, Deus fala, essas coisas vai para o mundo. Você é necessário preparar o seu coração para não ofender, por ficar em fé, por ficar com Deus,
E você fala isso muito da COVID, da pandemia. Isso revelar o coração de muitas pessoas, porque agora, nos Estados Unidos, muitas igrejas fechadas. Aqui em Brasil, eu não conheci antes, porque eu não aqui em Brasil, mas muitos pastores falam, igrejas têm muitas pessoas e agora, muito menos, porque as pessoas não voltam para a igreja, porque é ofendida. Muitas pessoas pararam de... Eu tenho contato com muitos pastores também, Corey, e eles falam a mesma coisa, que muita coisa mudou assim na dinâmica das coisas, das igrejas depois da pandemia. Sim. E a gente sabe, são diversos motivos, mas um deles é justamente essa questão da ofensa. Eu não sei, talvez as pessoas ficaram muito acomodadas também, não sei. Mas a gente sabe que isso é por falta de conhecimento, por falta de revelação da palavra e talvez por deixar com que as circunstâncias ditem assim a nossa vida, as nossas prioridades, né? Então a gente precisa estar bem atento à palavra de Deus. E inclusive essa questão de conhecimento de Deus, né? É muito importante. De manhã eu estava fazendo meu devocional e aí eu estava lendo Abacuque. E aí Abacuque fala que, né, como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, né? Fala sobre conhecimento também, conhecer, né, a glória de Deus. E essa questão do conhecimento ela é muito importante, né? E quando a gente fala, né, Corey, de conhecimento, a gente não está falando de informações, ter informações. Diferente. É diferente. A gente está falando de realmente conhecer por conta da Bíblia e experimentar, né? E viver esse relacionamento com o Senhor. Quando a gente fala de conhecimento aqui, a gente não está falando de informações. Porque informações qualquer pessoa pode ter uma informação. É como um jornal, como ver um jornal, como ler uma revista, a gente tem a informação. Agora, quando essa informação vira conhecimento, isso vai afetar a nossa vida. Em seu coração, o nosso não coração, em sua mente. Não em sua mente, exato. Vai afetar a nossa vida, vai afetar a forma como a gente pensa, como a gente vê as coisas, vai afetar a forma como a gente vive. Isso que a gente fala quando a gente quer dizer sobre... Quando a gente está falando sobre conhecimento, né? Não são meras informações, não. É conhecimento de fato. Isso é uma coisa muito importante. Nós não lemos nada em Mateus 24. A gente não começou ainda a ler o versículo. Por primeiros 30 minutos fala isso. Mas isso é coisa importante. E isso é muito importante no fim dos tempos. Porque você tem muito pastores, muito povo, briga e luta, você é necessário estudar, sim, não, você é necessário ler, sim, não. E tem muitas diferentes opiniões, mas só a única opinião importante de Jesus. E Jesus fala, você não lê, você é necessário ler, você é necessário conhecer minha voz e minha plano, porque essas coisas vêm para o mundo. Você é necessário preparar seu coração, sua vida, sua família, por escolas, por decisões que você fazer quando essas coisas. Muitas pessoas pensando, eu decidi quando essas coisas começaram. Não, é muito mais difícil por você ficar fiel com Deus no momento, porque isso é quando isso é muito difícil. Você é necessário escola agora, preparar seu coração agora. Isso é quando isso é mais fácil. Nunca é fácil fazer uma decisão no momento. Quando fogo entra em uma casa, pessoas gritar. Não sabe fazer. Em sua emoção, sua mente, tem medo. Tudo isso começou e você é necessário fazer uma decisão no momento. Mas quando você preparado antes, isso porque quando uma pessoa entra ao shopping com uma arma, muitas pessoas têm medo
correr, e gritar, e isso. Mas você vê a polícia tem paz. Eu sei que fazendo porque eu preparado, eu plano por isso. E você necessita fazer isso na sua vida com a palavra de Deus, por coisas no fim dos tempos. Preparado, mesmo da guerra, mesmo da polícia, what's the word for soldier? Soldados. Soldado, você necessita preparar mesmo isso. Porque você é parte da guerra de Deus. Você é necessário preparado porque quando coisas começou, você não corre na outra direção. Você não corre em medo, mas você tem paz, você tem poder, você tem conhecimento. E quando seu irmão ou sua família tem um problema, você pode ajudar, você pode orar, você pode... Não, eu conheço isso. Eu posso falar com você, eu posso ministrar por você, eu posso fazer isso por você não sai, mas você fica aqui com Deus. E tem muita... Isso é triste no meu coração, porque tem muito pouco pastores conhecer a Bíblia total, por falar isso coisas. Eu vi um vídeo no Instagram 2 semanas antes, e eu não gosto disso, porque eu vejo e eu ouvir, uma pessoa no mundo tem uma pergunta, fala uma pergunta com uma pastor, uma pessoa tem muita popularidade. Sim, tem muito isso, e muitos vídeos. E tem uma pergunta muito simples, com salvação. E fala isso na pessoa, eu não sei, it's like... Nossa. Meu Deus, isso é o problema. E isso é uma grande oportunidade por muito povo, por essas pessoas entrar na igreja e aceitar Jesus. Mas eles, final do podcast, interview, e não recebem, não respondem. É muito triste com isso, porque por mais de 10.000 anos, isso é verdade em sua Bíblia. Você pode receber. Mas, Pastor Alisson, semana passada, final em versículo 11. E falava diferente porque em versículo 5 tem Cristo. As pessoas falam, eu da salvação por você. Mas em versículo 11, isso é de profetas. Isso é pessoas eu sei coisas depois, em frente, você pode confiar nas palavras de eu falar. Mas em versículo 12, oh meu Deus. Semana passada eu queria ler esse versículo, mas não tem tempo para isso. Mas Jesus fala, porque iniquidade, porque pecados crescendo muito mais, do amor de muitas pessoas tem frio. Nossa. Fazer frio. Isso, você imagina do amor de muitas pessoas, just não mais fogo, não mais, mas just frio, de amor. Fala com isso. Eu acho que é essencial a gente entender isso, porque não é à toa que o amor a Deus, ele é um mandamento na Bíblia. Porque, como eu falo, a gente precisa entender que desde que o pecado entrou no mundo, na humanidade, mas em Cristo nós somos libertos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, nem escravos de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, mas a gente precisa entender que o ser humano ele foi desconfigurado pelo pecado. E quando a Bíblia fala aqui no versículo 12 que por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muitos esfriará, isso impacta em tudo na nossa vida. Impacta no amor a Deus e no amor às pessoas, porque não está falando aqui especificamente só do amor a Deus. A Bíblia não está dizendo que o amor a Deus somente vai se esfriar. Sim, isso é muito importante. Mas é o amor também das pessoas para umas com as outras, porque a gente entende que a gente não consegue amar o próximo sem antes a gente receber do amor de Deus. Por isso que quando perguntaram para Jesus, e até os fariseus estavam tentando
fazer com que Jesus falasse alguma coisa errada, mas Jesus, como sempre, foi muito sábio na resposta e ele disse, olha, os 2 maiores mandamentos são: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ame ao seu próximo. E aí ele fala que toda a lei e todos os profetas dependem disso. Só isso. E aí, quando Jesus está falando aqui sobre o amor de muitos esfriará, está falando diretamente de como o engano, como as coisas que acontecerão antes de Jesus antes que Jesus vier, vai impactar diretamente na vivência dos 2 maiores mandamentos, que é o amor a Deus e o amor às pessoas. Então, eu vejo que a Bíblia, quando ela fala sobre por se multiplicar a maldade, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é que eu vejo que as pessoas, Corey, elas vão... E eu vejo isso hoje cada vez mais, assim. As pessoas, elas têm se conformado com as coisas como elas são. Então, assim, elas veem, por exemplo, alguma situação errada e elas pensam assim, o mundo é assim mesmo. É assim mesmo, não tem nada que eu possa fazer. E aí isso faz com que a pessoa não tenha ação nenhuma, isso faz com que a pessoa não queira ser a diferença. E aí a pessoa, ela vai se esfriando, ela é indiferente às pessoas, ela vê alguém indo para o inferno, ela vê alguém sofrendo alguma coisa e ela... Desfria com isso. eu não tenho nada com isso, lavo minhas mãos, né, como se falasse isso. Então, pelo aumento da iniquidade, da maldade, a Bíblia fala que o amor de muitos vai se esfriar. E não é só o amor a Deus que é o principal, mas é também o amor ao próximo, né? E eu vejo também, infelizmente, sabe, Corey, eu acho que o amor a Deus, ele tem se esfriado no coração de muitas pessoas. E isso, quando eu leio esse versículo, eu lembro, eu ouvir um pastor falar, e quando ele fala isso, eu sentar com isso, porque meu Deus, ele fala, é muita surpresa, porque do amor friar, ok? So tem quente, por pessoas enfriar. E muitas pessoas pensando quando amor friar causa uma distância com pessoas. Do amor friar é indiferente, é não fazer, não ajuda, mesmo do que você fala. Mas também é muita surpresa quando amor friar tem muito mais paixão, passion, muito mais. E isso é uma coisa com iniquidade, com pecados, fazer com amor. Muitas pessoas não entendem. Ok, eu explicar isso. Porque quando amor friar, você é necessário entender o que é amor. Amor, você just solta a palavra amor. O que é amor? Amor é sacrifício. Você entendeu o amor da verdade, isso é um sacrifício. Eu amo você, isso é de sacrifícios eu fazer. Porque do amor de Deus, você pode ver do amor de Deus quando Jesus morreu na cruz. Isso é uma coisa Deus Pai mostrar meu amor. Quando eu ofereci meu filho na cruz, quando ele morreu por você. E isso é um amor mesmo do grande fogo. Isso é amor. Mas quando amor friar, isso não é só quando você mostrar, você uma distância, você é indiferente. Mas quando você só pensando você em amor. Ok, eu vou explicar isso. Quando você fazer pecados, fazer com homem, homossexualidade. Isso é uma mulher com mulher. Quando você fazer uma pecados mesmo disso. Ou outros pecados também. Quando você fazer pecado, você só tem orgulho. Você pensando você. Você mesmo. Você mesmo. Você só pensando qual eu pode receber nesse relacionamento. Você só pensando você mesmo.
E muitas pessoas pensando, uau, essa pessoa tem muito amor, isso muita paixão por outras pessoas. Mas essa pessoa não cuidado da outra, não sacrifício por outra, essa pessoa pensando que eu pode receber. E isso pode ser surpresa por muitas pessoas, quando o amor friar, mas paixão fazer mais e mais. E isso é uma... enganar também com esse certeza. tipo de coisa. Fala com isso. Muito bom isso que o Corey falou, porque... Fazer just back up just a little bit in your chair. Ok. The soul. Aí, foi. Tudo bem. Isso que o Corey falou é muito bom, porque o pecado, ele... uma vez eu ouvi, eu não lembro também, eu ouvi um pastor falando que o pecado, ele é um mau senhor, ele é um senhor mau, porque ele promete algo que ele não cumpre. E é verdade, as pessoas elas buscam o prazer, a satisfação em algo que não satisfaz verdadeiramente. Porque somente Deus, somente o Senhor nos satisfaz plenamente. Sabe, há um nível de prazer, há um nível de satisfação, de alegria, de tanta coisa que a gente tem na presença de Deus que nada no mundo pode substituir isso. E isso que o Corey falou é muita verdade, porque as pessoas, quando elas buscam, por exemplo, em pecados, em outras coisas, é totalmente uma forma egoísta de se viver. É porque eu estou pensando somente em mim, estou pensando na minha própria satisfação, em me sentir bem. Eu vejo também que, por exemplo, quem tem problema, Corey, com não só nessa parte, né, da sexualidade, mas tantas outras coisas, tantos outros pecados, como, por exemplo, vícios em bebida, drogas. Se você for ver, eles estão querendo buscar uma satisfação, um prazer, uma fuga da realidade. Então, às vezes eu não quero ficar sóbrio, porque a realidade ela é muito dura para mim e eu quero me sentir bem, eu quero me sentir melhor. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem problema com dependência química, essa pessoa ela está usando a droga, está buscando sentir um prazer ou uma sensação que ela sóbria não consegue, sem usar nada, ela não consegue sentir. E no final das contas é orgulho, como o Corey falou. É orgulho porque eu estou olhando só para mim mesmo. E eu penso, e às vezes eu penso, sabe, Corey, eu acho que por isso que a Bíblia fala realmente que o amor, e é interessante porque o versículo aí, um dos principais versículos de toda a Bíblia que muitos conhecem, João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é isso que o Corey falou, é a verdade, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o resultado de Deus ter amado tanto o mundo foi justamente ter enviado o seu único Filho. Deus amou tanto o mundo que Ele se sacrificou para que por meio de Cristo, né, as pessoas tivessem a sua salvação. Então veja, o amor verdadeiro, o amor segundo a Bíblia, é um amor altruísta, é um amor que pensa no outro, é um amor que se doa. E aí eu linko com aquela passagem que o apóstolo Paulo descreve ali, o que é o amor. O amor não busca o seu próprio interesse. O amor, ele se doa. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Então o verdadeiro amor, ele é esse amor sacrificial. É o amor que só em Deus, só Deus realmente tem esse amor verdadeiro para conosco. E o pecado é justamente o contrário. O pecado é a gente olhar para nós mesmos, é o orgulho do ser humano de buscar por si mesmo a satisfação. Amor. What's the word for permit? Permite? Like permits, like you allow something. Permite. Prometer? Prometer. Amor prometer
pecados? Não. 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 Eu amo você, eu falo a verdade. Eu falo a verdade porque quando você viver em pecados, do final, do fim, você morrer. Só morte. Da recompensas de pecados é morte. E você morrer. So, eu amo você, eu falo a verdade. Mas pessoas no mundo, muito agora, com tudo coisas, você fala com bebida, com homossexualidade, com tudo isso coisas. Fala, você amor pessoas, você é necessário permitir isso pessoas fazer isso vida. E isso pessoas fazer promoções, fazer na TV, fazer online. Você não amor pessoas porque você não permite isso pessoas por continuar. Well, não, eu não concordo com isso. Por quê? Porque eles continuaram nessa vida, eles morreram. Eu amo você. Você morar nesse tipo de vida, você tem doenças entre seu corpo, você tem problemas, sua família, eu não permito isso. Eu não abro minha igreja por concordar com esse tipo de promoções. Isso não just homossexualidade, mas pornografia e sexo com duas pessoas, mas não tem casamento. Em tudo esse tipo de pecados. Mas você vê na TV muito, da passão, muito. Mas a promoção é pecados. E isso, amor, é muito frio. Porque você continuar nesse tipo de vida, você pode morrer. E isso é uma coisa muito importante para pessoas entenderem no fim dos tempos, porque o amor de Deus é não o amor do mundo. O amor de Deus é sacrifício, a verdade. Eu ofereço minha vida por você. Eu falar com você porque eu quero que você receba bênçãos e paz. Você pode beber muito. Você sentir, você tem pouco tipo de coisas, mas do dia depois, você tem dor em sua cabeça, seu corpo tem a doença, mas quando você tem o Espírito Santo, do dia depois você mais melhor, mais crescendo, você cura, você tem paz. E isso é o problema de pecados é a mente. Porque isso promessa uma coisa, mas dar outra. Não cumpre. Promessa alegria, mas dar morrer. Dar morrer em sua vida. E quando o amor friar no mundo, você pode. Pessoas separadas, indiferentes, com sofrência. Sim, pode. Com certeza pode. E você vê isso porque tem cristãos em outros países no mundo e eles morrem, sofrem muito com perseguir, e pessoas matam cristãos. Tem muitas pessoas indiferentes com isso. Isso é o problema. Mas também você vê outro tipo de amor frio quando a pessoa fazer uma promoção com pecados e da recompensa é morte. Exatamente. E isso pode ser surpresa de muitas pessoas, porque just ligar sua TV, ver uma show, sempre pessoas falam amor, paixão, mas as consequências é sempre morte. E isso quando o amor fria também. E é uma distorção, né, Cody? É uma distorção do verdadeiro amor que a Bíblia apresenta. Sim. Porque, como a gente falou aqui, o amor ele é sacrificial. A Bíblia nos ensina o que é o amor. Deus, ele nos ensina o que é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, como que a gente entende o amor? Entendendo Deus. O que Deus diz que é amor? O que é amor segundo a verdade, segundo a palavra de Deus? Porque, veja, quando a gente fala sobre o ser humano ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso envolve tudo, inclusive o conhecimento do que é o amor verdadeiro, o conhecimento do que é a vida, o conhecimento do que é a eternidade, o conhecimento de tudo, sobre a vida, sobre quem eu sou,
sobre quem o meu irmão é, sobre quem Deus é. O pecado afetou tudo. O nosso relacionamento com a criação, uns com os outros, com Deus, e a gente precisa do Senhor, precisa da sua palavra para entender isso. Então, o mundo, como o Corey falou, fala muito sobre isso, fala muito sobre o amor, o mundo fala muito sobre paixão, e eu vejo que é uma busca, Corey, incessante do mundo sobre uma coisa: busque a sua própria felicidade. Exatamente, é o orgulho, é o egoísmo. Yeah. É selfish, né? Yeah. Eu. Mas o centro da nossa vida não é nós mesmos. Não somos nós. E eu amo o que a palavra de Deus ensina, porque eu vejo que quanto mais a gente se desprende, por isso que Jesus fala, né? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Eu vejo assim, ó, Deus, Ele nos ensina o caminho para nós vivermos livres de nós mesmos. E é o caminho de eu não ter que ficar pensando mais somente em mim, eu. Mas eu quero conhecer a Deus, eu quero saber qual é a vontade de Deus. E quando eu me importo com isso, quando eu busco isso, na verdade, eu estou vivendo da forma que Deus deseja que eu viva. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas pensam muito em si mesmas. Elas ficam focando muito em si mesmas. É a minha felicidade, a minha alegria, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos. E quanto mais a gente olha para dentro de nós, o ser humano, quanto mais o ser humano olha para dentro dele mesmo, mais ele fica perdido. Porque as respostas não estão em nós mesmos. Yeah. As respostas que nós precisamos, elas estão em Deus. E é justamente isso que a Bíblia fala, é o amor segundo Deus. Sabe, o amor está se esfriando. As pessoas elas têm distorcido o que é o amor. As pessoas têm desconhecido o que é o amor. As pessoas elas têm uma imagem daquilo que é o amor que não é a imagem, que não é aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, a gente precisa realmente ter esse entendimento do amor segundo Deus, segundo a palavra. O que é o amor? Né? O que é o amor verdadeiro? Precisamos conhecer o amor através daquilo que Deus diz que é o amor e não aquilo que o mundo fala que é amor, né? Sim, e você fala uma coisa muito importante: quando você entendeu o amor verdade, você entendeu Deus, porque Deus é amor. Mas em outro também, quando você conhece Deus mais, você entendeu o amor. Você entendeu o amor verdade, mas você vê isso muito em Brasil também, mas eu quase vejo muitas coisas nos Estados Unidos. Eu moro aqui, mas eu vejo muitas coisas com os Estados Unidos. Mas pessoas entram em um relacionamento, mas quando você entrar, povo no mundo sempre fala, que coisa você pode receber? E é isso é relacionamento bem por você, qual outra pessoa pode dar por você, fazer por você. E isso não é verdade. Isso não é amor verdadeiro. Porque quando Jesus vai por o mundo, Ele não vai por Ele. Não. Ele vai por você. Deus Pai criou um corpo por o Filho, por Ele vai para o mundo por morrer na cruz. Isso é o propósito de Deus na vida por Jesus. Jesus vai para o mundo por morrer na cruz. Isso é o propósito de Deus. Isso é a razão Deus Pai criou um corpo por Jesus, por morrer na cruz. Isso por você. Ele não morreu na cruz por Ele. Ele não faz pecados, não errados. Ele é perfeito, Ele é santo. Ele sempre tem obediência. Ele morreu por você. E quando eu entrar em um relacionamento, e muitas pessoas dentro da igreja também, pensando, qual coisas você pode fazer para mim? Você não fazer não mais para mim, eu não mais. Eu não vai para a igreja, o pastor não fazer para mim. Não, eu não vai para a igreja por coisas pastor Alisson pode fazer. Não, eu vai por qualquer coisa eu pode fazer por você.
minha vida é um sacrifício. Qual coisa eu posso dar, eu sacrifício, eu fazer por outra pessoa. Isso é a diferença em orgulho e humildade. Mas você ouvir isso, eu sei você ouvir isso. Tem muita paixão, mas isso não é verdade. Isso é coisa não é verdade. Quando você sempre fica pensando você mesmo, isso não é amor de Deus. Isso afeta, eu fico pensando assim, sabe, Corey, como isso que a gente está falando aqui afeta totalmente a nossa vida. Tudo. Porque as pessoas, eu vejo que a mentalidade hoje que muitas pessoas têm, até mesmo para escolher uma igreja para congregar, elas escolhem com base no que a igreja tem para oferecer. Então, assim, eu quero a igreja que tem o melhor estacionamento. Eu tenho a igreja que vai ter a melhor sala para eu deixar minhas crianças. Eu quero a igreja que tem o melhor sistema de som. Eu quero a igreja que tenha o melhor sistema de áudio, de vídeo. Então, olha só, essa mentalidade não é com base no amor, não é com base na verdade, não é com base com a mentalidade que o cristão deveria ter. Né? Primeiro, óbvio, nós escolhemos uma igreja que prega a verdade, prega a palavra. Sim. Isso é básico, né? Todo mundo com certeza sabe disso. Agora, os critérios que a gente utiliza como cristão deve ser sempre isso que o Corey falou. Por isso que o entendimento correto da palavra vai afetar a nossa vida toda. Eu não escolho com base no que eu posso receber, mas é como eu posso dar. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, porque o amor ele se traduz em atos de serviço, em sacrifício. Então, eu vejo assim, Corey, como isso é toda a nossa vida, em tudo a nossa vida. Tudo. Relacionamento conjugal, relacionamento com os amigos. Sua esposa, sua criança. Em tudo na nossa vida, relacionamento com os irmãos, com a sua comunidade, com a sua igreja. Por isso que a gente precisa ficar muito atento, assim, porque eu vejo que as pessoas, quando a gente fala assim sobre o amor se esfriar, a gente não está falando de algo assim meramente teórico, não, a gente está falando de algo que afeta totalmente a prática de muitas pessoas. Muitas pessoas, por exemplo, têm deixado de amar o seu próximo porque o amor está esfriando. As pessoas elas não conseguem amar a Deus verdadeiramente, as pessoas não conseguem. Eu vejo, sabe, Corey, cada vez mais as pessoas têm dificuldade, por exemplo, por ter tempo com Deus. As pessoas têm dificuldade para parar tudo que elas estão fazendo. E a gente sabe, cada pessoa tem a sua rotina, tem os seus desafios, com certeza. Mas as pessoas não têm priorizado mais estar com Deus, por exemplo, em oração, em leitura da palavra, mas também em relacionamento com o seu próximo, em servir o meu próximo, em eu entender como que eu preciso viver, o que é amar a Deus, o que é amar ao próximo. E por conta disso as pessoas têm esfriado. Eu sei, antes eu falo isso, eu sei, você pode não concordar, você pode não aceitar essa palavra, você pode não gostar dessa palavra. Eu entendi isso. Quando eu falo isso em minha igreja, quando eu morar em Chicago, eu falo isso com pessoas. Eu não conheço quase nenhuma pessoa que gosta quando eu falo isso, mas isso é importante você pensar em ouvir isso. Quantas pessoas eu conheço quando eu falo, você fica fiel com Deus por o fim? Em toda a sua vida, você fica fiel com Deus. A pessoa, sim, eu fiel com Deus, eu vai para o fim. Ok. Pessoas falam comigo, pessoas em da igreja, pessoas que fazem missões, pessoas, pastores, muitas pessoas. Pessoas falam, eu vai para um outro país, eu pregar a palavra, e eu falo, você pode morrer por Jesus? Pessoal, sim, eu posso morrer por Jesus. Isso é o propósito da minha vida. Eu vou em uma missão, e as pessoas me batem, eu aceitar, eu posso...
isso é uma grande coisa quando a pessoa fala isso, like, você pode morrer por Deus, like, você pode oferecer sua vida em missão, na vontade de Deus. And pessoas, eu não conheço nenhuma pessoa na igreja que fala não. Tudo pessoas falam assim. Eu falo, você pode morrer por Jesus, pessoas falam, sim, sim, sim. Eu falo a segunda pergunta, você pode morrer em seu casamento? Uou. Você pode morrer em sua família, em seu trabalho, em sua igreja, por Jesus? Uou. Quantas pessoas podem fazer isso? É. Você quer fazer da grande coisa, você fala, eu fazer da grande coisa por Jesus, eu pode morrer por Jesus. Mas você não pode morrer em seu casamento com seu orgulho? Uau. Quantas pessoas quebrar do casamento e sai do casamento porque a pessoa não fazer não mais coisa para mim? Ou a pessoa não fazer não mais por você, se você quebrar seu casamento e você sai. Eu entendi, pessoas não gostam disso. Mas pessoas falam, oh, minha esposa não fazer não mais para mim, ou minha esposa não fazer isso não mais para mim. E você quebrar seu casamento. Mas você fala, você fica fiel com Deus por o fim, mas você não pode morrer em seu casamento. Seu trabalho do povo, do líder, seu mestre, em seu trabalho fazer uma coisa, você deixa, sai, eu não gosto disso não mais. Você não pode morrer em seu trabalho por bondade de Deus. Você gritar, você brigar, você causa uma luta em seu trabalho porque você só pensando em você mesmo. Você fazer isso, eu concordo. Você é necessário vai para uma igreja, falar a palavra, verdade, pregar a verdade. Sim. Eu acredito que você é necessário congresso em uma igreja quando você gosta do povo e o povo gosta de você. Sim. Mas muitas pessoas não morrem na igreja. Quando você encontra uma coisa que você não gosta, você causa uma luta em sua igreja. Você briga com seu pastor. E muitas pessoas não gostam quando eu falo isso. Like, eu falo uma pergunta, quando isso fazer uma grande coisa. Você morrer por Jesus. Sim, sim, sim. E aí eu falo, por que você não morrer em seu casamento? Em sua família, em sua igreja? Por que você não faz isso agora? Porque você não recebe uma glória. Isso é grande glória quando você morrer em sua vida por qualquer coisa, quando você fazer a vontade de Deus. E isso é o problema. Isso é versículo 12, isso porque eu não falo isso da semana passada, porque quase fazer uma hora de só nesse versículo, porque pessoas sempre falam amor, 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 amor. Amor de Deus ou amor do mundo, isso friar, e pessoas pensando do amor de Deus friar. O amor de Deus nunca muda, porque Deus nunca muda. Do amor de pessoas friar. E friar por quê? Porque iniquidade, porque pecados. E o grande pecado, Jesus fala isso, mas isso em Antigo, em Psalms, I apologize, em Proverbs, o problema sempre, você tem um problema em relacionamento, casamento, família, você tem um problema em relacionamento, só única razão você tem um problema, seu orgulho. E seu orgulho, você tem problema. Nenhuma vez, nunca, do problema de outra pessoa. O problema é sempre você. Porque você pode morrer. Sério, você pode morrer em esse relacionamento por outra pessoa, você nunca tem um problema. Você pode não ofender, me ofendida. Eu nunca tenho uma ofensa, porque eu posso morrer por você. Eu amo você. Isso não por mim, isso por você. E isso é da vida de Jesus. E quando o amor friar, isso é quando você não mais pensando da outra pessoa, e somente pensando você mesmo.
E aí você se torna, quando a gente pensa assim, a gente se torna nosso próprio Senhor. Sim. A gente acaba negando o que a gente mesmo diz, porque a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, é Salvador e Senhor, e quando a gente fala isso, a gente precisa entender que nós pertencemos a Ele, a gente precisa entender que a nossa vida pertence ao Senhor. Os nossos valores agora não são os nossos valores, mas os valores dele. Então, as minhas atitudes, elas não devem ser agora com base nos meus sentimentos, aquilo que eu penso ou eu acho. Na verdade, é aquilo que Cristo pensa. O que Cristo fala sobre isso? Então, é muito bom isso que o Corey falou, né? Sobre as pessoas... E é um engano, né, Corey? Na verdade, quando as pessoas falam que elas morreriam por Jesus... E aí, numa coisa simples agora, elas não fazem, elas não vão conseguir ser fiéis nessa coisa grande de morrer por Jesus. Então, elas falam que conseguiriam, mas... Eu entendo o problema, eu sei quando você tem um casamento, você tem problema, eu entendo, é difícil, eu entendo isso, eu entendo é difícil, eu entendo... Jesus fala, a Bíblia fala, sua esposa ou sua esposa fazer adulteria, sexo com outra pessoa, você pode quebrar, você pode sair. A Bíblia fala sobre isso. Você pode fazer isso. Mas muitas pessoas falam dentro de um casamento, você não tem sexo com sua esposa, não, mas você pode sair. Isso não é verdade. Or sua esposa não ganhar do dinheiro que você quer, você pode... Não. Ou você tem uma briga, luta em seu casamento, você pode sair. Isso não é verdade. E você fala, você morreu por Jesus, mas você não morreu em seu casamento. Eu entendo, isso não é fácil. Eu entendo. Mas isso é da grande enganação no mundo, porque pessoas falam amor, mas isso não é verdade. Isso não é verdadeiro. Isso é amor, mas isso é mente, porque isso é amor, mas isso é só você mesmo. Isso é orgulho, isso é pecado. E isso não é o amor de Deus. O amor de Deus, isso é um sacrifício. Isso é sacrifício. Quando você pode morrer por outra pessoa, você pode oferecer tudo. Eu não recebo nada, zero. E nesse relacionamento, eu fico aqui porque eu amo você. Eu dar 100%, você dar zero. Eu não quebrar esse relacionamento porque eu amo você. Quando você odiar Deus, Jesus morreu. Isso é quando Jesus morreu por você quando você odiar Deus. Isso é da verdade do amor. Quando a pessoa odiar você, e você morrer por a pessoa. Isso é verdade, amor. Isso é quando você tem amor mesmo de um fogo. Quando da outra pessoa não afetar você. É não importante qualquer coisa você fazer, porque eu amo você. Só a única coisa importante de decisões eu fazer por amo você. Qual coisa eu pode oferecer por sua vida, por sua alma, por seu espírito vai para o céu. Isso é a coisa muito importante. Nem da outra coisas não é importante. Você fazer uma ou outra e isso é a final coisa eu falar. Eu morar no estado do Pará por 2 anos. E muitos pastores chamaram, falar comigo, falar, eu não posso fazer uma grande oferta. É ok você vem para minha igreja, mas eu tenho 5 pessoas, eu não posso fazer uma grande oferta. É ok você vai para minha cidade e pregar, porque eu necessário sua ajuda, mas eu não posso pegar passagem ou hotel. Isso é igreja muito simples, e eu sempre falo, isso não é importante. As circunstâncias não é importante. Você tem 5 pessoas, você tem 5.000 pessoas. Eu dormir na casa, ou na rede, ou no chão, ou no hotel, não é importante. Você oferece R$5 ou R$5.000. Para mim, as circunstâncias não é importante. Eu vou. Você chamar, eu vou. Sempre. Mas isso é a razão eu tenho muitas oportunidades na minha vida. Porque as circunstâncias não é importante. E eu conheço muitos pastores e muitos missionários e povo pensando,
o porquê você vai por tudo, porque eu não pedi do pastor por fazer a grande oferta ou pegar o hotel, like, eu não fazer isso. E isso porque eu pensando em outra pessoa, eu não pensando em mim mesmo. Eu necessário dormir no chão, tudo bem. Like, isso é coisas não importantes para mim. E eu quero eu só falo isso não porque você pensa, o pastor Cody muito, não por isso, isso é uma das razões eu recebo as oportunidades. Isso é uma das razões Deus abre portas na minha vida. Porque eu não pensando em mim, eu pensando em outra pessoa. E você pode, Deus quer fazer grandes portas em sua vida, mas quando você tem orgulho e você só pensando em você mesmo, você não recebe esse tipo de oportunidades. Quando na igreja tem 5 pessoas, eles não podem pegar R$5.000 para levar ao pastor. Isso não é verdade, isso não é boa coisa. Sua vida, isso é uma oferta, um sacrifício por outra pessoa. E quando você viver mesmo isso, você vê grandes milagres. Eu não falo uma vida do sacrifício e você não recebe nada. Eu morar em bênçãos, Deus chuva bênçãos na minha vida. Mas minha vida é sacrifício por pessoas. E isso, Jesus fazer grandes milagres, mas Ele tem a vida do sacrifício. E isso é uma coisa. Assim, uma coisa que eu sempre penso, assim, a Bíblia está falando aqui no versículo 12 que o amor de muitos esfriará, mas não está falando o amor de todos. Sim. Então eu acho que a gente como igreja, como filhos e filhas de Deus, a gente tem que estar atento às palavras de Jesus, porque tudo isso que a gente está dizendo, até esses exemplos assim que o Corey deu da vida dele também, isso tem a ver com a gente manter esse amor aceso na nossa vida. Tem a ver com a gente manter a chama acesa e não deixar que o amor se esfrie. E eu quero ser a exceção aqui desse versículo. Não quero ser esses muitos, eu quero ser aqueles que não deixaram o amor esfriar. Eu acho que a gente precisa viver de forma que a gente seja as pessoas que não deixaram o amor se esfriar. E quando chegar o tempo, quando chegar a hora que o Senhor ele possa nos encontrar, não como aqueles que deixaram o amor esfriar, mas aqueles que manteram o amor aceso, mantiveram a chama realmente do amor ali acesa no seu coração. E a gente vai falar, daqui a algumas semanas provavelmente, eu lembro muito sobre a parábola das 10 virgens. Tem muito a ver com isso, com você manter ali, você ser prudente, você manter ali a sua chama, a sua lamparina acesa, mas mais do que isso, você estocar, você ter óleo para manter a lamparina acesa, sabe? Então eu acho que o Senhor ele está nos alertando aqui nessa passagem que nós lemos no versículo 12, Mateus 24, 12, o amor de muitos esfriará, mas que a gente não seja esses muitos que deixaram o amor esfriar, mas que a gente seja esses que mantiveram a chama acesa e como o Corey falou, para a gente manter a chama acesa, a gente tem que ter o entendimento correto do que é o amor, segundo a palavra, e buscarmos praticar esse amor. O amor é eu não ficar pensando em mim, o amor é eu pensar no próximo, é eu querer servir a Deus, eu querer servir meu próximo, eu querer amar a Deus de todo o meu coração, ter esse desejo, receber desse amor de Deus e então verdadeiramente poder amar o meu próximo, assim como Jesus me diz na sua palavra. O segundo mandamento, você não pode fazer ou morar. E no segundo mandamento, você não recebe do primeiro. Povo ama outro povo verdadeiro quando você recebe do primeiro, quando você recebe da alma de Deus,
primeiro, antes. É. Quando eu recebo o amor de Deus, quando eu entender o amor de Deus, quando eu leio a Bíblia, estudar na palavra de Deus, muda meu coração. Isso é a razão eu pode amar outras pessoas. Isso não é difícil para entender. Receba, dar. Eu falo isso em Cantos de Salomão. Eu sempre falo isso com pessoas. Você não pode dar de coisas que você não tem. Não tem. Você não tem o amor de Deus porque você receba com Deus primeiro. Você não tem isso, você não pode dar isso para outra pessoa. Tem uma ordem, né? Sim. Por isso primeiro mandamento. Yeah. Primeiro mandamento precisa estar em primeiro lugar. O primeiro vem antes do segundo. Yes. Se o primeiro é amar a Deus, eu não consigo cumprir o segundo sem antes não. Yeah. Primeiro é primeiro. Primeiro é primeiro. Pode parecer simples, pode parecer tão simples, tão literal, mas eu vejo muitas pessoas tentando fazer isso. E às vezes é isso que acontece, né, Corey? As pessoas, elas têm um outro extremo do que a gente está falando, né? A gente está falando sobre que o amor se doa, mas tem o extremo de as pessoas tentarem se doar, mas sem ter uma revelação profunda do primeiro mandamento. Sim. E aí, às vezes, as pessoas se pegam cansadas. Eu estou cansado de servir, estou decepcionado, mas é que, de repente, a sua revelação sobre o primeiro mandamento precisa crescer para que você consiga cumprir o segundo. Sim, é o que você já só lembra. Eu pregar com o pastor Alisson por 10 semanas no Quadrangular Sage com Cantos de Salomão. Cantos de Salomão, isso é da revelação da Nueva. Isso é do coração de Deus. E isso aula fica no YouTube também, se você pode voltar e ver isso aula. Eu tenho uma livro em Cantos de Salomão, você pode comprar aqui em Brasil. E isso é da coisa nós falar por 10 semanas, do primeiro mandamento do coração de Deus, porque quando você recebe isso, muda o coração por fazer da segunda. Mas, igreja, Deus abençoe, eu amo vocês. Obrigado por sua presença, por você participar em ler esse programa. Compartilhar isso por outras pessoas. Vê isso de novo, você pode necessariamente ver esse programa 2, 3 vezes por receber essa revelação, se você pode fazer isso. Só lembra do Instagram da igreja embaixo do vídeo. Seguir pastor Alisson da igreja aqui em Campinas. Tem no culto, quarta-feira à tarde, 3 horas. Quinta-feira à noite, 20 horas, 8 horas à noite. E 9 horas de manhã, 7h30 à noite, domingo aqui em Quadrangular em Campinas. Campinas, São José e Santa Catarina. Você pode vir aqui e participar em uma culto. Você quer fazer uma oferta por Pastor Alisson, do Pix embaixo. Você quer fazer uma oferta por a igreja. Fazer embaixo, toda a informação embaixo do vídeo. Fazer gosto, comentário por nós pode falar mais com você. Você tem uma pergunta? Fazer embaixo também, eu posso responder. Você tem uma pergunta com isso? E na próxima semana, pode fazer em Itajaí, pode fazer uma especial em diferente local, pode fazer com outras pessoas também, mas eu falo com a Alisson mais depois. Por isso, mas orar por nós, porque nós vamos para Itajaí, para a Convenção Nacional. Isso, semana vem, uma semana muito especial para nós também. Mas, Pastor Alisson, fala uma mais coisa para nós. Quero agradecer o pessoal, espero que foi muito legal, né? Foi bem espontâneo hoje, como tem sido sempre. A gente tem pegado alguns versículos e falado, a gente não tem prometido, a gente vai até tal versículo hoje, né? Porque é muito rico realmente, é muito assunto, muita coisa que a gente pode falar a respeito disso e eu tenho certeza que vai edificar, vai te abençoar muito e volto a falar, compartilha com alguém esse vídeo, manda para alguém, algum amigo seu que você sabe que deseja ter também um maior conhecimento, um maior entendimento sobre isso que nós estamos falando aqui e tenho certeza que você enviando, encaminhando, compartilhando, vai abençoar a vida de muitas pessoas. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio aí. Amém. Igreja, te amo. Deus abençoe. E nós vemos você em uma semana. Ok. Uau. Foi quanto tempo? Eu nem vi. 1 hora, 15 minutos.
É, né? Uma hora.